faz isso. Aceita aí, Carlinha, isso. Live! Que legal, prof! Eu Bom tentei. dia. Bom dia, inconsciente! Bom dia, consciente. Eu tentei. Você fala pelo. Deixa eu te fazer uma pergunta técnica. Você fala pelo celular ou pelo computador? Porque agora eu acho que é possível fazer live pelo computador, né? Eu faço pelo celular. Eu não sei, com o Instagram, eu não sei se dá para fazer pelo É. computador. Então, o Instagram agora permitiu. É possível você se Ah, é? conectar pelo telefone. Aham. Ah, que coisa boa. Não sabia. É mais prático para mim. Ele. Ih, que legal, prof! Tô bem emocionada de estar hoje, né, consciente, falando da consciência, o que não deixa de ser uma expressão já, né? Um spoiler de como a consciência é na gente, mas estou bem emocionada de estar nesse lugar com você. Que bom. Bom, Carlinha, deixa eu só fazer um pedido aqui para Lu. Lu, faz de novo aquela frase que eu tenho que deixar fixada para mim, por favor. Dá trabalho aqui escrever no celular. Gente, bom dia a todos. Eu estou aqui com a minha super mega convidada, a Carlinha. É do conhecimento da geral. Feiticeiras, né? As feiticeiras estão A todas Carlinha é atentas pop, aí, ó. gente. A Carlinha é pop. Não, mas você me trata como tal, que, né, faz de mim um pouco disso também. E a Carlinha, ela frequenta os nossos grupos de psicologia analítica já há bastante tempo. Sempre muito assídua, né? E muito dinâmica, e traz gente nova o tempo todo. E a gente consegue perceber, né, Carlinha, quanto você tem mergulhado, assim, gostado, enfim, né? E tem duas palavras que você usa muito nos nossos encontros, que Na vida, é né? consciência na vida, é verdade. Consciência e presença são palavras que é do teu vocabulário comum, assim, né? É uma coisa que é muito É. teu, assim, né? E por conta disso eu pensei, bom, já iniciamos o mês falando de inconsciente, podemos terminar o mês falando sobre consciência, então. Né? Sim. E aí pensei em você no convite. Eu queria que você falasse um pouquinho de você antes da gente começar. Apresenta pra gente, Carlinhos. Uau, né? Sabe que eu tenho treinado, né? Isso sempre não levando ao pé da letra a expressão participação mística, mas, mas, mas eu acho que as minhas participações nos lugares são sempre místicas, assim. Eu trago um pouco desse misticismo, né? Comigo e com quem está presente, né? Todo mundo que está muito presente usa a força da magia. Então, eu tenho experimentado, assim, diversas formas de falar de mim, né? De como que se apresenta, né? Sendo que é você que se dá o seu lugar na vida, no espaço. Então, assim, eu vou me apresentar como eu gosto de me apresentar e para ser coerente, né? Com as minhas participações místicas, mas eu sou esse momento. Eu sou tudo que eu vivi até agora nesse momento, né? Consciência, a consciência de um corpo que ocupa um lugar no espaço e de uma mente que viaja no tempo. Então, o corpo para existir precisa do espaço e a mente para existir precisa no tempo. Eu não sou nem me identifico a ponto de achar que eu sou o meu corpo, nem me identificar a ponto de achar que eu sou as coisas que eu penso. Então, sendo esse momento, eu mudo o tempo todo e é por isso que a gente fica, né, dando uma de cientista e investigando a própria natureza humana. Mas as pessoas me conhecem por Carlinha, Carla, que é o meu nome de batismo, né, o nome da minha individuação, o nome que meus pais me deram e que escolheram para mim. E ao longo do meu processo de individuação, que a gente vai falar sobre
individuação hoje também, né? Que é onde dá a origem da consciência, fazendo o link, prof. Tá, E ótimo. na minha individuação, um dos grandes momentos da minha vida, no meu tempo divino, foi quando eu me individuei. Foi quando, né, o desenvolvimento do ego passou pelo todo o processo de individuação do tarô, daqueles estágios mentais. Quando dá essa separação, enfim, it's real, acontece, né? O Osho fala que tem algo de muito inusitado, muito mágico que acontece que foge do nosso controle. Que eu acho que tem a ver com a origem da consciência e aí no meu nome de caminho, na minha jornada, eu fui batizada, né? Eu tenho alguns mestres vivos, que você é um deles, nossa Ah, mestra Is é outra, é como se fosse, mas é a minha hierarquia divina, assim, é onde eu pego as minhas diretrizes, né? É a minha estrutura psíquica. Eu tenho alguns na vida, mortos e vivos, e os vivos eu pago um pau do caralho, assim, sou bem fiel e leal, né? E aí nesse grande momento da minha vida, eu participei da construção de um novo nome. E então, um dos meus mestres, mas esse em específico é o Satyaprem, né? Menino dos uhum, olhos do Osho. E ele falou, porque eu quero o meu nome. E de alguma forma tinha acontecido uma ruptura, né? Quando você uhum, se toque, quando você é expulso desse paraíso que você criou para você na tua individuação, que você se identificou, eu não me sentia mesmo. Parece que tudo que eu tinha vivido antes daquele momento era irrelevante, tampouco o meu nome. E aí eu vi uma oportunidade de, de fazer diferente mesmo, de acontecer no mundo de uma outra forma. E eu imediatamente uhum, aceitei e ele perguntou por que eu queria um novo nome e eu respondi porque, né? Porque quem é você, então? É doido quando um mestre te pergunta ajoelhado, assim, você na frente dele, quem é você? E quando você olha para os olhos de um mestre ou de um anjo, né? Alguma coisa acontece com você, de cara, o choro, né? Vem muito forte. Mas com a minha resposta, ele sentiu e construiu também o meu nome, que é em sânscrito, e significa pérola do agora, esse processo, né, de presença. E sempre que eu estou identificada no mundo ou com os meus complexos, eu me conecto com o meu nome, que não é só um nome, é um nome de caminho, é um batismo e eu me sinto como tal. Mas é para eu também lembrar da consciência, sabe? Da presença, e é um gatilho uhum, que eu uso como ferramenta para as vezes que eu estou identificada ou emocionada com a experiência na Terra, ou seduzida uhum. por algum sentido. E o nome é um ponto de consciência. O nome é o nome da minha consciência, então meu nome de caminho é Maniva. Eu venho lá da constelação de Órion, do planeta azul, né? Entrada do reino dos céus, as Três Marias, a gente vê daqui, mas tem a ver com a minha jornada, com a minha encarnação, com o meu processo de individuação. Eu vivo por aqui, na Ilha da Magia, né? Na Praia dos Horrores mas eu venho de uma constelação de mais de 1.000 estrelas que se chama Órion, e a galera conhece como Povo Azul. E tenho 137 anos e tô aqui, assim, sabe? Eu acho que, assim como na literatura, nossa mestra não nos deixa mentir, eu não gosto de entregar muito, nem quando eu me apresento, porque eu acho que você se constatando, né, de quem você está falando e com o presente que você tem no momento, é mais legal do que de cara eu falar que meu nome é Carlinha Campos, eu tenho 38 anos, sou insuportavelmente virginiana e vivo em Balneário Camboriú. Pronto, acabou o assunto. Mas investigo, assim, investigo o inconsciente, trabalho com uma comunicação ativa e com uma comunicação intuitiva, né? E na Escola Terra, eu gosto muito da linha de comunicação,
da publicidade, da propaganda, do brand, do marketing, enfim, desse primeiro plano, assim, né, de como contar uma história, porém com a minha individuação eu ressignifiquei a comunicação que eu trabalho, né, com uma escrita mais crítica, com uma escrita mais consciente, eu consegui transformar o jeito, né, que eu faço e passeio pelas disciplinas que eu me especializei. Então, hoje, se a gente vai falar de marca, de gestão de marca, eu acho que é muito mais contribuição eu tentar descobrir junto com você numa investigação a tua jornada enquanto indivíduo, quem é você enquanto marca? Não vamos fazer uma marca, mas quem é você enquanto marca, né? Quem é você enquanto, enfim, corpo sexual? Quem é você enquanto política? Quem é você enquanto linguística? Né? O Quem é que eu você? acho, né? Quem é você em todos os sentidos? Então, eu acabo fazendo esse job, assim, facilitando. Sou uma facilitadora de criatividade. Ou uma facilitadora de consciência, porque o Theta Healing, o Access, essas outras ferramentas e essa magia, né? Que eu estudo mesmo, faço uma oficina da magia, não só a literatura, mas com duas bruxas incríveis de Floripa e trabalho, né? A gente estudando os mitos também, eu acho uma coisa enlouquecedora de. Então, eu acho que eu facilito um pouco a conectividade. Você Não sei trouxe se faz bastante sentido. coisa, né? Por exemplo, né, Carlinha, eu acho que quando a gente pensa consciência, né, primeiro que a ciência em si, ela não conseguiu ainda chegar num veredito, né, o que é ótimo, Ainda sobre o bem, que é a né? consciência. É como se a consciência teimasse em escapar de qualquer ferramenta, instrumento de medida, né? Porque se a gente faz uma leitura puramente intelectualizada da consciência, ela não abrange. Você ficou de lado, assim, ó. Mas não é legal também? Não é legal também? Só para tirar a zona de conforto, mexer com os sentidos de quem está vendo. A ideia Tá foi bom. sem querer, mas acho que o erro está a criatividade está no erro também. Então, vamos deixar assim um pouco. Tá bom. E, e nesse sentido, né, a gente fica sempre se perguntando sobre a origem, o que é consciência, né, ao redor do quê, e aí entra um monte de elementos que você está trazendo, por exemplo, que é significado e ressignificar coisas, né, a vivência, a experiência, a palavra, né, o jeito que a gente nomeia as coisas e a gente mesmo, né. Então, a nossa vivência interior, né, simbólica, como você mesma colocou, né, independente das nossas crenças externas ou internas, a gente tem a nossa vivência interna. E ela é real, e é isso, né? Ela é importantíssima para a gente. É ela que nos conduz ao processo de sermos singulares, que é a individuação que você também já trouxe, né? Sim, de cara, né? A Win já trouxe os grandes temas para o início da conversa. Não, mas é real mesmo. Não tem como se apresentar não falando da individuação, né? Sendo que eu sou a personificação da individuação. Enfim, não quero. Deixa eu terminar a tua linha de raciocínio. Imagina, é um diálogo, a gente sempre pode conversar, né? Contribuir um na fala do outro. E aí, se a gente, até agora que você acabou de falar, né? Se apresentar, né? Como é que a gente consegue elaborar essa ideia de que existe eu e existe o outro, né? Então, parece que esse é um dos elementos que permite a criação da consciência, né? A dualidade, inicialmente, ela é a propulsora da consciência, me parece, né? Para depois se chegar a uma síntese, a uma unidade, né? Ou uma plenitude, ou a uma presença, como a gente estava colocando antes, né? Antes disso, tem um processo de crescimento dessa consciência, né? De treino, vamos dizer assim. Né? Que é o caminho do tarô, né? Que são os Que é o caminho. estágios de... Que é o caminho do tarô, assim, porque... bom, é um recorte, isso que a gente está falando, mas a origem da consciência, né? E segundo aquele momento lindo que a gente teve da aula, né? Dessa aula, mas assim,
nasce também de Jeová e Jó, né? Daquele ponto da história. É como se eu fiquei assim, eu vi, né, aquele material de novo, mas é como se a consciência que vem a ser a nossa participação, né? É como se a consciência fosse a contribuição de Deus, porque na gente, porque entre Jeová e Jó, né, que tem a ruptura, é como se, e o Jung fala isso no livro de Jó, é como se Deus, para se personificar, precisasse ter essa separação. É como se Cristo nascesse para a individuação de Deus. Não é uma coisa Isso! louca assim? Essa parte é Então, maravilhosa mesmo, né? então nessa parte, assim, e aí eu venho de uma formação oriental, e é por isso que eu sou tão apaixonada pela visão ocidental, que foi a minha completude. Então não basta só saber quem é você verticalmente, você tem que sacar qual que é a experiência terrena. E eu acho que é isso que a psicologia, né, traz para a gente, essa experiência terrena e real. Então, assim, né, para Jung, o self é o inconsciente e o inconsciente é Deus. A consciência, eu acho que é uma contribuição de Deus na gente, porque é a parte da individuação. Então, a incompletude, Deus é incompleto e está dentro da gente, do que essa figura. Cada um vê Deus onde quer, né? Mas Deus está dentro da gente. Deus sendo inconsciente, a consciência é a tua participação na história. É a É experiência da maravilhoso isso que vida. você está trazendo. É maravilhoso isso que tu estás trazendo, né, Carlinha? Porque eu tinha uma frase que eu escrevi há muito tempo, assim, e isso eu fiquei carregando ela, depois eu até li em algum lugar. Não sei se a frase é minha ou não, ou se era uma memória, né? Mas eu coloquei Ou assim que um fragmento de alma dos teus ancestrais. somos todos grávidos de Deus, eu coloquei assim, né? E, Sim, total. e, e nesse sentido tem bem aquela questão, né, de relação de Jeová e Jó que você colocou, né? A Carlinha ela está trazendo aqui um assunto que a gente tratou em 4 encontros, que foi sobre a origem da consciência. Um curso que a gente teve aí ano passado, né, Carlinha? Que foi muito legal. E a gente estava falando sobre, historicamente, né, quais são os traços, quais são os estudos que a gente consegue verificar através da psicologia analítica e da história comparada, que denuncia o desenvolvimento coletivo da consciência humana, né? E um dos estágios que a gente vê isso acontecendo, né, que é uma demarcação, é no Jó e no Jeová, né? No Javé. A gente tem lá o Javé como sendo um Deus extremamente punitivo, né? Aquele que testa, aquele que é da fúria, que tem que ser temido, né? A Então a gente tem oposição, a uma oposição. a gente tem uma consciência ainda que tem que temer tudo aquilo que ela não tem relação, né? E de repente o Jó, né, a figura do Jó, ela enfrenta todos os desafios, né, desse Javé e vence, né? Porque ele manda as maiores desgraças possíveis, mata a família inteira dele, empobrece ele, enriquece, empobrece. Né? Tem milhões de provas que esse Jó enfrenta. E lá no final, o que acontece, né? Javé aparece para ele com toda a fúria, porque ele venceu tudo. Então, se ele venceu tudo, ele venceu Javé. E isso coloca Deus numa posição de conflito, porque Deus precisou encarnar, né, para provar a dualidade, que é aí a separação, é a sombra, né? Então, até para Deus isso era inusitado. Então, Deus também se individuou, porque se Javé ou Jó tivesse se corrompido, o desenho, o drama existencial também não existia. Isso. Então, se a gente fosse assim, né, mapear a psique, a gente está dizendo que houve um momento onde esse self ele teve, né, que se direcionar para o humano, né? Ele teve que se encarnar, como a Carlinha bem disse, né, e viver como é que é ser homem, né? E aí a gente tem a transição do temor para o amor, né? Porque daí a gente tem a encarnação de Jesus, né? A gente tem a redenção da humanidade
E a possibilidade, a partir de Jesus, as pessoas poderiam seguir o caminho estabelecido para se divinizar, né? Isso que é muito importante, talvez, nessa história, né? De que, bom, agora ele ensinou o trajeto para o céu, para o reino dos céus, né? Ou seja, o self deixou como filho o ego, né? E agora o ego tem um caminho de individuação para o retorno. E aí agora, pegando bem esse gatilho que eu acho mágico também nessa história, é que as ferramentas, né, da humanidade, né, a humanização. Então, assim, o inconsciente, veja se faz sentido, o inconsciente para o Jung é o self. Só que o self está num lugar atemporal, fora do tempo e do espaço. E o ego existe para servir o self. Porém, o ego está na vida. It's real, coronavírus. O ego existe mesmo. E o ego vive no tempo e no espaço. Só que eu penso que e sinto que o self está sempre te empurrando para a individuação. E às vezes o self pede coisa para o ego que o ego não dá conta de atender. Uma, porque o self está fora do tempo e espaço e o ego está no espaço. E aí é que surgem os complexos que você carrega a vida toda então, assim, complexo, desfragmentando, né, a psique e trazendo o inconsciente para dentro de você, como self. O inconsciente é a incompletude de Deus, né, porque a reencarnação é a personificação. E a consciência é a tua parte na história, porque você é a consciência. Se não fosse você, você só seria, então, enfim, uma produção em escala. A individuação de cada um está na consciência. Então, a parte incompleta, que são as sombras, né? A parada da sombra e da luz, da dualidade que tem aqui até o quinto plano de existência. Então, a inconsciência, que é a minha incompletude, está dentro de mim, para eu tomar consciência, e essa é a experiência Terra, eu penso. Né? A vida aqui na Terra é para você tomar consciência. É maravilhoso o drama existencial, professor, vai. E isso que você traz né, com esse tua terminologia, né, Carlinha, que eu acho que ela é muito perspicaz quando a gente começa a pensar no inconsciente, então, como incompletude, né? Porque ele precisa da consciência também, né? Eu fico pensando assim, se nós somos um monte de espelhinhos, né? Um monte de espelhos pequenos na humanidade, né? Cada qual singular, porque consegue mostrar uma face, né? Uma face desse inconsciente, que é a singularização de cada um de nós, né? E quanto mais esse espelho tiver polido, quanto mais a gente puder dirigi-lo, né, para as obras, então, talvez mais esse inconsciente consegue se ver também. Né? Claro. Porque numa plenitude de existência, se a gente pensar no inconsciente enquanto uma grande... Uau, plenitude de existência foi lindo isso, vou anotar. Como uma grande, vamos dizer, sem limites, sem bordas, né? O infinito e o eterno, não é assim? A gente, quando a gente pensa fora do tempo, né? A gente está falando de eternidade, né? E a eternidade, essa expansão, esse Big Bang, né? Esse registro, talvez, que a gente tenha dentro de nós, né? Ele não tem paradeiro, ele continua numa grande expansão, né? Que é chamado aí a respiração de Brahma, né? E talvez a consciência seja uma forma de mostrar, né? De devolver, de refletir, então, esse inconsciente, né? E aí a gente chega nessa individuação, a gente chega como Jó, mostrando para Javé o que ele tem feito. Porque assim, sendo mais coerente ainda que com a própria história, é fato que a experiência e a escola Terra é sobre se relacionar, né? Lost e Ramen, Axé, Rausch já falava disso, mas assim, até o que antecede a consciência
é até que ponto eu vejo o outro como outro, porque e até que ponto eu perco a objetividade, né? E vejo o outro como um espelho de mim, porque esse espelho foi necessário para a consciência surgir entre Jeová e Jó. Claro, Então, precisa do contexto. e aí, como no caminho do tarô, na individuação também, eu penso que esse desenvolvimento da psique e do ego, que é o caminho do Ouroboros, o caminho do tarô que ele faz, é quando você se toca do sentido de unidade, de que o outro é necessário para o teu processo de individuação. Você encare isso como complemento ou não, né? Porque o outro está o Uhum. tempo todo te mostrando quem é você. E você, às vezes, quer ficar perguntando sobre quem é o outro, ou a gente quer ficar tentando entender, né, as tuas relações, sendo que... Culpar o outro. Então, assim, esse outro, aliás, que outro, né? E vem muito de encontro com a linha de pensamento oriental também, né? Que um dia chegou... tem uma história que o Osho sempre contava, e o Satya conta que o mestre estava lá na montanha e o cara sempre ia atrás dele, ficava tipo horas para tentar falar com ele. Daí foi numa vez, ele mandou voltar de anos e anos e anos, e quando ele mandou voltar e falar: Meu, eu não consigo mais conviver com outro. O cara falou uma coisa assim, o discípulo. E aí o mestre, depois de ele anos, anos, anos tentando, o mestre falou assim: Que outro? E foi nessa que o cara sacou os últimos 10 anos que ele não tinha sacado, né? Então, até que ponto eu vejo o outro como outro e até que ponto eu considero o outro para o meu processo de individuação, né? E casando com isso tudo que a gente está falando sobre esses espelhos, né? Tem uma citação do Gênesis, né? Que fala assim, que todo mundo conhece, é claro, mas eu vou repetir só para contextualizar. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, né, essa parte, né, da criação fala da gente, né, de um momento onde havia uma escuridão anterior, ou seja, onde não se havia uma consciência, né, onde a gente poderia dizer assim que o homem estava no seu estado muito natural, ele não tinha ainda... Claro que havia consciência sensorial, não é disso que eu estou falando. Não havia essa consciência reflexiva que a gente tem hoje, né? Que ela teve que se somar por várias e várias experiências, várias tentativas e erros, né? E nessa soma infinita chegou o momento onde, opa, eu existo. A partir desse momento houve uma criação, né? Porque antes Sim. disso havia escuridão. Né? E se essa criação existiu, essa luz surgiu, né? Que é um outro elemento que aparece muito quando a gente pensa em consciência, a gente pensa em luz imediatamente. Parece que são indissociáveis, né? A gente tem o início de um ser que começa a olhar para o mundo como esse outro e que deve existir alguma organização nisso, né? Que deve existir algo que então o criou. É assim que ele começa a se questionar. Né? E aí vem aquelas três perguntas da filosofia, né? Fala. Quem eu sou, de onde eu venho e para onde eu vou? Isso. São as grandes perguntas da humanidade e a série Isso. de ficção de Lost também se trata disso. E quando criança, a origem da consciência se dá a partir do momento em que você percebe que é assistido, né? Que você percebe o outro, né? Seja, não sei se um bebê muito bebê, não, né? Mas, sei lá, a minha neném com 4 e pouco, ela já percebe que é assistida, então ela já foi expulsa em algum momento e começou o caminho de Ouroboros dela, né? De individuação. Uhum. A partir do momento que ela se tocou, opa, existe outra pessoa no mundo. Pode ser precoce, pode ser não. Faz sentido isso? É por aí? Faz sim. E essa sensação de onipresença já mostra que dentro da psique existe um mecanismo que a gente está chamando aqui de self, né? Que olha por esse ego, né? Que organiza a vida psíquica. Então o ego ele se sente realmente orientado
né? E como o ego de uma criança ainda ele está em formação, ele é muito mais suscetível, ele recebe com muitos menos obstáculos, vamos dizer assim, né? A orientação do self, né? Gente, eu quero amarrar algumas coisas rapidinho, assim, né? Eu e a Carlinha, a gente está falando de consciência a partir de pensar algumas expressões dela na história, né? Na história da religião ocidental, né? No cristianismo, então a gente está fazendo essa referência como pano de fundo, né? Ao mesmo tempo, a gente está fazendo de referência, claro, a psicologia analítica, como é que ela enxerga tudo isso, e a gente está usando termos como self, individuação e inconsciente, né? O self é a parte da psique que ela é o todo, né? Ela simboliza o inconsciente e a consciência somados, ela é a totalidade da psique, né? Ela nos dá esse centro, essa sensação de continuidade, de organização, ela nos dá essa sensação também de amparo, de que existe algo mais forte do que a gente mesmo, né? Então o self é tudo isso. E claro, né, dentro da linha mística, ela vai traduzir o self como algo além da psique, vai dizer assim, não, mas espera, não está dentro do homem, ela é além disso tudo. E a gente não está aqui para provar se é, se não é essa a questão. A gente está aqui para falar da consciência aos olhos da psicologia analítica e aos olhos da Carlinha, né? Né? Olha que honra eu entrando nesse psicologia analítica, consciência e na vista do ponto da Carlinha. Ou seja, tu completamente uma perspectiva empírica, é tudo com base com o que eu vi e vivi na minha vida, enfim, das coisas que eu abordo e leio, né? E é legal colocar esse plano de fundo, porque enfim, é um talk, né? A gente já se conhece, mas quem está assistindo nem sempre, às vezes pega um recorte, né? E aí a gente confunde mais ainda, mas eu acho que se tudo der errado e a gente confundir um pouquinho só quem está assistindo a gente, o objetivo dessa live já aconteceu. Sem dúvida, sem dúvida, tenho certeza que sim. Eu tenho uma citação aqui do Jung que casa com tudo isso que a gente está falando e que eu gosto muito e que junta esse pano de fundo com o que a gente está falando. Ele fala assim, a existência só é real quando é consciente para alguém. É por isso que o Criador necessita do homem consciente, muito embora, por pura inconsciência, preferisse impedi-lo de tornar-se consciente. Total! Né? Então, existe uma resistência natural no ser humano de viver a vida ao modo... Quando a gente fala ao modo natural, não é numa perspectiva negativa, mas é numa perspectiva de seguir um... Ai, então vocês com o meu olho. O que tá escrito, né? Eu vou soprar, abre bem os olhos. Então, a gente tem essa ideia de que o mundo natural é sempre melhor, né? Gente, o mundo natural é o mundo da inconsciência. É um mundo onde a gente só busca a satisfação dos elementos instintivos, né? Por uma via da máxima economia energética. E você se perde também, né? Porque o inconsciente, quando engloba tudo e se passa por você, você não tem participação, né? Já tá escrito, já vem desenhado toda, né? Eu acho que a consciência é para você ter a opção de tornar, por exemplo, o self como centro regulador em torno do psiquismo, né? E o ego como centro regulador da tua consciência. O problema não é você ter ego e o problema não é você se identificar com ele. Não, eu vejo que o maior problema é achar que é um problema e depois disso é não saber com quem você está lidando, né? Nos satsangs que eu investigo e faço e que é muito dessa visão oriental e budista, assim, o Buda, o que significa Buda? Despertar. Despertar para a consciência, né? E o ego, a inconsciência é muito forte, por isso que o teu poder pessoal está completamente relacionado à tua criatividade, à tua consciência, porque você vai ter que ser muito firme
na ponta do iceberg, na metáfora, né? A consciência é um pedacinho, o inconsciente é toda aquela parte de baixo. Então, se você não despertar para a consciência, você não vai conseguir ser firme para poder saber do ego e saber do inconsciente. Então, na real, a consciência é a tua única opção de experimentar a vida aqui na Terra com participação. Senão você vai ser, né, uma legião de 1000 patas, que tudo bem também, né? E que por isso que eu gosto quando fala a palavra presença, porque se a gente pensa em consciência como a percepção da existência, a presença se torna fundamento, né? Ela se torna uma lei da consciência, se a gente parar para pensar, né? Veja, no mundo natural, onde o homem busca só a satisfação dos instintos, não há oposição, né? Não há existência do outro, não há existência de eu mesmo, só há o cumprimento da satisfação instintual, né? A partir do momento que houve o Fiat Lux, né? Houve o self mandou o raio na cabeça da consciência, né? Sim, sim. Quando Javé se encarna, então, vamos dizer assim, né? A gente É tem a diferenciação, né? De diferenciação, né? É isso, né? A consciência. É quando Prometeu roubou o fogo dos deuses e deu para os homens, né? Seja, em todos os mitos, seja judaico-cristão, seja grego, seja oriental, a gente vai ter o momento do caos e da escuridão e o momento que a luz desceu para o homem. A gente tem esses momentos. Se você botar os mitos de criação, todos eles têm um padrão de repetição que vão nos falar desses dois momentos, né? Início era o caos, o início era trevas, o início era silêncio, o início era alguma coisa, né, onde não havia oposição. E, de repente, teve a luz. A partir do momento que a luz está ali, presente, né, nas mãos do homem, bom, ele pode escolher satisfazer ou não o instinto nessa hora, de que forma. E aí a gente começa a ter a participação de uma psique, né? A gente começa a ter a simbolização, né? E a simbolização é o que muda completamente a perspectiva de uma mente consciente, de uma mente inconsciente para uma mente consciente, né? Inclusive, a gente tem do Neumann uma frase que diz assim: o ato de conscientização consiste no agrupamento de símbolos ao redor do objeto, todos eles circunscrevendo e descrevendo a partir de vários lados o desconhecido. Onde a gente leva a luz, a gente conhece um lado, um símbolo, uma face. Então, e também é importante não pejorizar a palavra escuridão ou sombra, porque você pode chamar também de inconsciente. Né? E aí fica molhando no mel as palavras escuridão e sombra, do tipo acende a luz mesmo, é olhar o teu inconsciente. E às vezes a gente está fazendo várias coisinhas do dia a dia, do cotidiano inconsciente, e você está vibrando num campo mais escuro, porque é campo vibracional, né? Isso não é compatível, né? A luz com o escuro com a luz, por isso que onde uma está, outra não está, onde outra está, não está, né? Naquele momento. E você pode trocar de nome, chamar de inconsciente as coisas que você não sabe sobre você. Não é? Com certeza. Com certeza. Até porque quando você carrega a luz de um lado para o outro, vamos dizer assim, da consciência, você escureceu algo que antes estava claro. Então ele não é ruim, ele não é do mal. Né? Só apenas agora não está clareado pela consciência nesse momento. Né? Então, como a gente precisa dos símbolos, como a gente precisa dessa armazenagem, então, assim, de conhecimentos que a gente vai transitando na escola da Terra, como disse a Carminha, né? E que a somatória disso tudo, quanto mais frases, quanto mais símbolos, quanto mais palavras, me ajudar a reconhecer... Repertório, né? Repertório. Porque a gente precisa dos conceitos para poder explicar, né? Para poder falar com você, eu preciso dos conceitos para tornar... e é uma coisa que os mitos vêm trazendo para a gente, né? Por exemplo, fica muito mais fácil agora, depois que eu me toquei, né, do deus Hermes, de ele ser também conectado com Mercúrio. Né? Quando eu vejo no meu mapa astral Mercúrio, eu lembro do mito, eu lembro do nível da minha psique, olhando o mito como um nível, né? Como a tua psique, que é o que a gente faz. A gente precisa desses símbolos, a gente precisa se conhecer a ponto, porque para eu falar de uma experiência que eu vivi
e para eu tentar decodificar e colocar numa linguagem, né, que foi inventada há muito tempo também, tem que perdoar ela às vezes, eu preciso de símbolo, conceito e dessa compreensão para poder sincronizar a comunicação e comunicar com sentido. Senão fica tudo muito abstrato, né? Sim, é bem por aí mesmo. Inclusive, né, daí eu acho que a psicanálise, por exemplo, ela ficou muito linkada, talvez presa, não sei se essa seria uma palavra adequada, a palavra. Né? E ela usa a palavra como um substituto para símbolo. E o Jung vai dizer, não, né, o símbolo, a imagem precede a palavra, né? E Freud vai dizer, não, a palavra precede todo o resto. E aí por isso que a gente tem até uma diferença bastante grande na linha da psicanálise com a Jungiana, nesse aspecto, né? Que ele vai super pela palavra e pelo conceito, uma valorização da palavra, né? E Jung vai para a valorização das imagens, né? E como um complementa o outro, como, na verdade, a palavra cabe dentro do símbolo, né? A palavra é imagem. Sim, sim, sim. Também. E é o elo, né? E é o elo também, né? Eu queria só trazer alguns pontinhos sobre... na psicologia analítica, a gente não chama de ego, né? A gente chama de complexo do ego. Porque a gente entende ele como sendo uma rede de imagens que compõem a identidade, né? Então a gente tem o ego como o complexo do ego como ponto focal da consciência, ou seja, é aquele que consegue através da vontade dirigir, né, o ponto de foco da atenção. E consciência e atenção também estão muito próximos, né? Ele carrega em si a consciência da própria existência e o senso dessa identidade da gente. É o comunicador da personalidade, através do ego, que a gente consegue dizer, oi, eu sou a Carlinha, né? Mas eu fiz esse trabalho na minha vida, eu fiz essa trajetória, né? Ele fica situado entre os campos subjetivos e objetivos, né? Então ele consegue ficar numa dimensão onde ele olha o externo e o interno, né? Tudo bem, a gente descobre mais para frente que é uma realidade só, mas nesse momento ele precisa dessas diferenciações. E a gente também, né, para poder falar. E a gente também para poder conversar, né? Ele organiza, né, nossos pensamentos, nossas intuições, nossos sentimentos e sensações, que são as funções psíquicas, que a gente vai falar mais para frente aí em uma das nossas lives. Tem acesso às nossas lembranças, aquelas que a gente não reprime, né, aquelas que estão disponíveis para a gente. Surge a partir do self, então o ego ele é filho do self, né? Ao mesmo tempo é um reflexo parcial dele, parcial até que, quem sabe, um dia ele consiga ser mais amplo, até que talvez um dia ele consiga servir ao self, né? Que é o que a Carmen falou. Natureza, me parece que é a natureza dele, né? Mas nem sempre ele dá conta, né? E quando ele não dá conta de servir um pedido que veio do self por ser atemporal, ele desencadeia um complexo em você. E o complexo é um núcleo arquetípico. O complexo está sempre rodeado de um arquétipo, né? E você é rodeada de arquétipos, se não do pai, da mãe, de arquétipos que tem. Então, às vezes, o que é fácil, e eu acho que o maior conflito e o que mais dificulta a gente de não se conhecer é que quando você não atende e isso surge um complexo, o complexo também pode mandar impulso para você e você às vezes acha que vem da consciência e vem de um desejo não atendido que você confundiu e daqui a pouco, se você não está atento, você está sendo submetido a desejos do complexo. Que nasceu de um desejo que falta, assim, né? Na aula de individuação, né, da mestre Nadir, que eu quero super te agradecer, muita contribuição para o meu processo de evolução está sendo. Ela disse outro dia, eu acho que você também já falou disso, que o Jung fala que, assim, mutilar um desejo porque tua vontade é fraca é golpe baixo, né? Então é doido você falar dos complexos, né? É bem interessante. Quando a gente fala, inclusive, né, desse golpe baixo que tu falou, né, quando a vontade é baixa, inclusive a energia que a gente fala que o ego tem disponível para ele é chamada livre-arbítrio, né?
Quando a gente fala de livre-arbítrio, a gente está falando da energia disponível na mão do ego para ele dizer sim ou não, para ele ir para a direita ou esquerda, né? E o que tu falasse ainda há pouco me lembrou uma coisa. O núcleo de todos os complexos, de cada complexo é um arquétipo, né? Então a gente tem lá o núcleo arquetípico, né, da persona, da sombra, né? E qual seria o núcleo arquetípico do ego, então? O que está lá no centro do complexo? Por isso que a gente fala complexo egóico, né? Qual é o arquétipo? O arquétipo é o self, né? E é por isso que a gente tem que chegar nele em algum momento, né? Quanto mais a gente se despide a gente precisa falar sobre o inconsciente, né? Para sacar da consciência, é muito hermético e clichê também falar isso, mas para sacar da consciência, a gente precisa demais sacar da inconsciência, né? E, enfim. É isso mesmo. E isso vai enriquecendo, né? Porque, de algum modo, a gente vai entrando em contato com as nossas oposições, né? Claro, o inconsciente não é só oposição, né, gente? O inconsciente, ele favorece processos, ele mostra onde a gente erra, onde a gente acerta, ele é criativo, então mostra caminhos que a gente não pensou, né? Mas é claro, quando a gente costuma a ter que olhar para ele, é quando ele está fazendo algum tipo de resistência, né? Quando a gente entra em algum tipo de conflito, impasse, dilema, né? E aí a gente tem encontrar a saída dos opostos. Para a tua totalidade, né? Para a tua totalidade, a metáfora do rio. Enfim, o rio está sempre correndo em direção à totalidade dele, né? E a gente parece também que essa fusão tem que acontecer em algum momento, porque senão você nunca vai experienciar de fato o teu sentido de unidade, de pertencimento, daquilo que acontece, que o Osho fala que é inexplicável, alguma coisa fora do teu controle, né? É mágico quando você tem um colapso, né? Dessas duas forças psíquicas. Enfim, é como se soltasse fogos de artifício dentro de você. Essa totalidade é muito legal. Eu tive algumas experiências e tenho com a medicina, né, sagrada, com a ayahuasca e algumas outras medicinas da floresta, mas eu precisei aprender a morrer para eu conseguir me conectar com a minha totalidade. E dói pra caralho morrer. Você levar um sopro de rapé, que nem a Manu falou ontem, que eu desconfio que a Manu teve uma experiência de morte porque o rapé foi forte demais para ela, e é quando você consegue sentir a natureza mesmo em você. Então, experienciar e saber morrer é a transformação, assim, é essa expulsão. E eu me coloco em xeque o tempo todo nessas experiências, nesses rituais que eu continuo indo, porque, você experienciar um fragmento de totalidade, nem que seja por minutos, é uma das coisas mais legais desse projeto Terra, enquanto existência, enquanto corpo, né, que ele é o carro, que ele é dado para te poder sacar, para você poder se relacionar, porque terceira dimensão é a única que tem a experiência do corpo. Então, é a única que tem toda essa estrutura psíquica aí que a gente está falando. É a tua única oportunidade. Então, enquanto você não sacar a tua individuação, não precisa ser só nessa vida. Porque você vai ficar indo e voltando, tem 250 vidas, enfim, tem o teu registro acástico, que fica, né, um colar ao redor do pescoço. Por sinal, depois eu quero falar com você sobre isso, mestre, porque eu consegui fazer a leitura do meu registro acástico, que é onde eu olho, eu não, né? Uma egrégora maior, mas esse povo azul também conectado, onde eu olho para todos os meus karmas e tento transformar em dharmas, que são oportunidades de eu enxergar o que eu não enxerguei numa vida. Às vezes eu vou morrer sem saber quem eu sou, ou sem experimentar isso, mas numa outra eu venho, numa outra situação, e o inconsciente sempre dá um jeito de se manifestar, porque o inconsciente é o divino que tem em você também, né? Que foge do teu controle. É quando algo acontece assim, de onde vem a origem? Quem é que alimentou o meu inconsciente? Né? A minha participação aqui já vem, o inconsciente já vem com você.
é algo que é fora do teu controle. Faz sentido isso ou é muito viagem? E o mais interessante, é muito, muito legal quando tu fala assim que a gente nasce do inconsciente, né? E isso talvez uma grande lição, eu acho, que a psicologia profunda vem trazer, que é a ideia de que a consciência nasce do inconsciente, né? E não o contrário, né? Porque se a gente pensar no inconsciente reprimido, a gente está dizendo que o inconsciente nasce da consciência. Eu tive uma experiência aqui na Terra, tal, tal e tal, agora eu esqueci e agora ela ficou incompatível comigo, então ela ficou reprimida. Então agora eu tenho inconsciente. Não, gente. É mais fácil, né? É mais fácil também a leitura, né? Enfim, lhe é dado esse posicionamento, é recortado. É verdade que essa leitura de vida é sua? Não, a gente compra muito do tempo todo, né? Do outro. Quase 90% do nosso saber e do nosso conhecimento vem do outro, né? E o que a gente veio fazer aqui? Se divertir. Experienciar, assim, amar mesmo, experienciar o amor, né? Dizem, e tem um estudo que até o Jung tem um livro disso, e aquele blog Assim Caminha a Humanidade está falando da análise que o Jung fez quando os alienígenas, né, apareceram sobre né, sobre esse nível psíquico. E eles vêm para estudar também a gente, né? Para saber sobre o amor, que é só aqui na humanidade que a gente experiencia isso. Então a gente também é objeto de estudo. O que a gente veio fazer aqui? Se divertir. A gente precisa, de algum modo, eu diria que a consciência, ela amplia muito a sua intensidade quando a gente está no entusiasmo, né? Quando a gente está sob uma egrégora, então, uma vibração de alegria, né? De sensação de sentido, de direção, né? Aquilo começa a reverberar dentro de você um senso de realização maior. Então a gente começa a notar que o self já está falando através do ego também, né? Quando há sentido na vida ou numa atividade, a gente costuma dizer que a pessoa está com a alma ali, né? Ela está de corpo e alma numa determinada experiência. E quando ela está de corpo e alma, a gente está dizendo que ela está de self e ego ali, né? Né? Onde harmonicamente eles se constataram, né, da diferença um do outro, mas tem um conceito em grego que eu adoro, sempre trago isso, que se chama encrateia, governo de si, a estética da existência, sabe? É quando você está consciente dessa parte. E assim, nem não é que é difícil, não gosto de usar a palavra difícil porque tem uma carga pesada, mas é o enigma, né, daqui. Se você não te investigar, e é tão interessante esse processo, né, porque ele foi dado, você não fez nada para ter a consciência, você não tem como perder a consciência. Quando você vai dormir, você não bota ela de lado. Quando você acorda, você faz alguma coisa para tomar a tua consciência de volta? Não, ela já está ali. É um direito divino teu tomar posse desse poder, mas você vai ter que ir atrás, porque essa é o desafio do projeto Terra, da existência. Não é só comer e viver os prazeres, que são limitados pra caramba, né? Cá para nós, nesse terceiro mundo. Então, eu acho que é exatamente isso. E aí, saber quem quando você sabe quem é você é você em todos os lugares que você frequenta. Aí é fácil se sustentar, você consegue saber qual é a tua medicina para o mundo, para fazer essa autocura, né? Porque se lhe foi revelado, é porque dá chance de mudar, dá chance de interferir, senão não é revelado, né? A história que a gente fala também dos mitos, até que ponto a morte se deixou enganar para morrer? Porque de alguma forma ela quer se relacionar, então ela quer se passar por viva para poder viver mais um pouco assim e se expressar. Então, enfim, é muito massa viver. Então, né, é bem abrangente, né, o que a Carlinha está trazendo, né, e acho que os mitos eles colaboram muito para a gente repensar a questão de que deuses estão morando dentro da gente e quem é que a gente está vivenciando no momento, né? E que resposta a gente precisa dar para essa divindade que agora está em ação em mim, para que eu não me torne ela, porque o meu objetivo é me tornar eu mesmo.
é a singularidade. Né? Não é entrar no piloto automático de uma força psíquica inconsciente que me leva a me comportar de X maneira. Né? Sim. Então, a inauguração de um novo nome, né, Carlinha, ela é muito simbólica, inclusive, por causa disso. Né? Porque ela está diferenciando você de todo o espectro, né, arquetípico que fica se oferecendo para a identificação. Né? Exato, e que é super sedutor, né? Que é super sedutor, com certeza. Sobre ainda a consciência, o povo hoje não falou nada, você viu? Tá todo mundo silencioso, é uma coisa, né? Mas eu tenho uma pergunta para você hoje, que é assim, né? Como é difícil a gente definir consciência, né? Se você perguntar, as pessoas não vão conseguir trazer um conceito que seja satisfatório o suficiente para a gente dizer assim, não, é isso aí. Consciência é isso aí. É muito difícil, né? Esse é um tema difícil que a gente está conversando hoje, no sentido, né, eu sei que você não gosta da palavra difícil, então vamos dizer assim, é um tema complexo, é um tema profundo, e não se esgota, né, ele não se esgota. É que é preciso sentir, é preciso senti-la, né? É preciso senti-la e experienciar, mas é difícil se a gente usar essa palavra difícil, mas se a gente tentar colocar em palavras o que não tem, né? Até porque é outra língua. Mas é difícil falar sobre consciência, mas se a pessoa ficar um pouquinho atenta, né? A série The Midnight Gospel traz isso também, que é um exercício. Se eu pedir para você sentir dentro das tuas mãos agora, os teus dedos, silencia, 3 segundos, vai. Você vai sentir uma energia pulsar e correr. Aí você passa essa energia para os teus pés, daí faz o grounder, né? Estudando Reich agora, a psicologia corporal, é muito interessante também. Então, se a Terra fica presente, vê o que você está sentindo, seu guiar, vê o que você está ouvindo, vê o que você está vendo, sabe o que é isso? Consciência, presença. Isso é fora do teu controle, porque o sentir, você é incapaz de não sentir. Isso é presença e isso é consciência. Então, falar de consciência é complicado, porque a gente vai ter que pegar carona com um conceito para passear num sistema para tentar intelectualmente conversar. Mas se eu pedir para você sentir, se eu pedir para quem está ouvindo, o outro lado, colocar os pés no chão, arrumar a respiração, né? Mexer um pouquinho nos chakras, sentir a corrente, o Reich batizou dessa energia vital que é pela corrente sanguínea, né? Ele acredita também de energia orgânica. Isso é consciência. Então, até que ponto, né? É complicado falar de consciência, né? Senão é um gatilho, né? Que a gente todo puxa. Todo mundo sabe de uma certa forma o que é, pela própria experiência e vivência dela, mas ninguém consegue dizer o que é. Claro, e aí, mas isso tem a ver com o teu repertório. Claro, então, é claro. E é por isso que é tão legal você falar que no meu repertório, e a gente já convive junto faz algum tempo, 2.500 anos antes de Cristo na Escola de Mistério do Olho de Horus, mas a gente está se encontrando aqui, que consciência e presença. Então, assim, quando você se eleva, né, as pessoas que estão do seu lado se elevam também. É impossível conversar comigo e não se modificar em alguma coisa, porque eu vou forçar a pessoa a ficar presente. Porque eu estando presente, você não tem outra opção para se relacionar comigo, a não ser ficar presente, sabe? Senão você não vai conseguir intervir, eu vou zoar pra caramba com você. Então, quando você consegue ser consciência, você desperta a consciência de quem está... Você golpeia o outro. Você leva um golpe que você é obrigada a acordar. Para conversar com você, Jason, eu sou obrigada a acordar. E eu acho que para conversar comigo também... Eu sou obrigada, a pessoa é obrigada a acordar porque eu vou ativar os sentidos dela, porque eu vou falar palavras que vão reprogramá-las, porque eu sou treinada para isso, porque eu também sou bruxa, porque eu também conheço a parte quântica, daí levando um pouquinho do Theta Healing, que são essas ferramentas, né, de cura quântica do novo mundo que também vem.
é mágico você perceber como Vai cair funciona. a live, gente, em 5 segundos. Que legal, né? Que legal, assim, que passou 1 hora, porque sabe por Passa quê? voando, né? A gente está tão coerente, porque é quando você perde a relação com o tempo que você experiencia de fato a consciência, né? Então, eu tô tão inteira que, não aqui, sempre que eu tô com você, porque eu tenho o maior respeito pelo como você compartilha o teu saber e, enfim, o valor que você agrega para as frentes que você comanda. Então, eu tenho tanto respeito pela presença do outro, porque eu também estou aqui. Eu não sei em que momento da sua vida você está agora, e nem do seu intelecto, e nem da existência, mas eu sei que agora, dentro desse espaço de tempo, a gente está juntos. E isso faz um do outro muito grande, porque eu também estou aqui para você e você também está aqui para Com mim. Então, certeza. é muito importante colocar um ponto de consciência, que é um ponto de presença, que é um ponto de vida nos lugares que a gente frequenta, o impacto que você causa nos lugares onde você frequenta, né? E o tanto que você consegue sustentar essa presença, porque o inconsciente tá aí também para te empurrar para a tua individuação. Então, quando ele faz não mal, né? Mas quando ele te provoca, quando ele dá um jeito de se manifestar, quando ele conversa contigo, por mais assustador que pareça, porque às vezes parece e é para o seu bem, Uhum. mas só é óbvio quando você está preparado, e para isso que o óbvio tem que ser dito o tempo todo, e é para isso que a gente abriu uma egrégora aqui. Essas pessoas que conversaram com a gente, agora que eu endireitei a tela, eu consegui ler o comentário. Tuto! Então, essas pessoas que a gente montou aqui é uma egrégora que a gente Uhum. energeticamente atraiu para falar um pouquinho num mundo acelerado que agora está desacelerando, mas eu acho que essa é a graça da live, essa é a graça Uhum. da gente existir um na vida do outro, é você sempre mostrar para mim como é legal você passear num campo intelectual, você se investigar a própria natureza humana com pessoas que você encontra no meio do caminho, que são teus professores e teus mestres que te ajudam Uhum. e fazem. Você, para mim, é o papel do selfie. Você fica me empurrando. Você fica me empurrando o tempo todo. As pessoas com quem eu tô atenta, porque vocês estão compartilhando o conhecimento de vocês, daí quem está atento vai lá e pega. Então você é o papel do meu selfie. Você está me empurrando para um universo que só eu vou poder acessar, porque ele é particular e peculiar. Irá, Rausch. Ah, Carlinha, quero te agradecer, né? A Carlinha é como o... Eu não sei como é que é o nome, é o Uli. Ulicera. Ai, Uli Serafim, Uli, né? amigo meu. Uhum. Como o Uli falou, a Carlinha é um presente, né? E ela é, né? Ela é presença e presente pra gente, né? E muito generosa também, sempre com o jeito dela expressar, né? Sempre, onde ela tá, ela traz muita luz e traz muita generosidade, eu diria assim, é uma palavra que eu carrego muito do lado do teu nome, Carlinha. E obrigado por você ter aceito o convite, obrigado pela nossa live de hoje, obrigado, pessoal, por vocês estarem aqui conosco. Semana que vem a gente vai ter a Isadora falando um pouquinho sobre literatura e processo criativo, né, sobre as oficinas dela. E quero convidar vocês, toda sexta-feira, das 10 às 11, a gente está por aqui. Né? Vem conversar com a gente, tá bom? Vamos falar sobre o inconsciente, né? Mais ainda. Mais ainda. Jason, amo você. Eu teria vontade de te mandar um caminhão de flores na porta da tua casa agora,
porque eu queria encher você de flores do mundo, mas grata pela oportunidade, um beijo na Lu, no lote 84, por essa iniciativa de Buda, né, de despertar sempre na gente e compartilhando o projeto de vida dela com a gente, abrindo para o coletivo. Então, eu sou Uhum. apaixonada pelo lote, pela Luciana, por tudo que envolve, por você e Rausch bem grande, assim, do tamanho da consciência da gente. Bom dia, Juan! Bom dia, Bom dia, Rua. inconsciente. Bom dia, inconsciente. Até sexta, gente. Ah, Tchau, Rausch, tchau. Rausch, Rausch. Ainda que aparece.